Olá, amigos e amigas, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Esse é o nosso programa de empreendedorismo, educação financeira, uma realização da Secretaria dos Empreendedores da Igreja Adventista da Promessa. Eu sou o pastor Daniel Freschi, educador financeiro, e esse é o nosso programa Mais Valor. Nos programas anteriores nós falamos sobre mais liberdade financeira, mais paz financeira e hoje nós iremos falar sobre mais equilíbrio financeiro. Se você não assistiu os programas anteriores, eu recomendo que você vá lá e assista, tá? E se você já assistiu, dá um like em cada um dos vídeos, vê se você é inscrito no canal, compartilha, faça um evangelismo, porque muita gente está precisando organizar suas finanças e você é um canal de Deus para abençoar vidas. Então vai lá e faz isso agora. Eu quero ler então um texto da palavra de Deus que está em João capítulo 10, versículo 10. Diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Deixa eu contar uma história. Uma família, um casal e mais 2 filhos. Eles tinham as suas finanças, no ponto de vista deles, equilibrada. Eles fechavam o mês no 0 a 0. Fechavam o mês no 0 a 0. O que é fechar o mês no 0 a 0? Fechar o mês no 0 a 0 é você pegar todos os seus ganhos, pagar todas as suas dívidas, não sobrar nada, mas também pagou tudo, está ótimo, 0 a 0. Muitas famílias vivem dessa forma, fecham no 0 a 0 e acham que isso é suficiente. E eu te digo, e você vai entender, que não é suficiente. O que aconteceu com essa família? Uma bênção se tornou algo totalmente destrutivo na vida deles. Que bênção! O chefe dessa casa, ele foi promovido no seu trabalho, ele foi chamado para uma promoção e, além do cargo que ele subiu na empresa, ele teve um aumento, um acréscimo de R$900 na sua renda. Legal! A família tinha um orçamento de 3 mil, agora tem um orçamento de R$3.900. Fechou? E aí, quando ele chega em casa e dá notícia para a mulher, para os filhos, olha, temos R$900 a mais aqui no nosso orçamento. E aí o que eles foram fazer? Planos. Claro, quando entra um dinheiro a mais, a gente já faz planos. Então, pensaram em trocar os móveis de casa, pensaram em fazer uma viagem, mas por fim decidiram que precisavam comprar um carro. Eles não tinham um carro. Decidido, vamos comprar um carro. Como eles não tinham reserva, porque todo mês fechavam no 0 a 0, não dava para guardar nada. Eles estavam sem nenhum dinheiro para dar entrada. Mas você sabe que não é problema. Hoje você compra um carro com facilidades, não precisa de entrada. Entrada é luxo, né? E eles foram lá numa agência, escolheram um carro de R$30 mil. R$30 mil, um carrinho legal. E aí saíram felizes da vida lá da concessionária com seu carro e levando consigo um carnê de 60 parcelas de R$863. Total da dívida, R$ 51.780. Ou seja, eles não tinham dívida alguma, agora eles têm uma dívida de 51 mil. Eles não têm um carro, eles têm uma dívida. Porque enquanto não pagarem toda essa dívida, o carro não é deles. O carro pode ser tomado deles. Então eles têm, não um carro, eles têm uma dívida de 51 mil e 5 anos para pagar. Bom, eles fizeram uma conta simples, coisa que a maioria nem conta faz, né? Já vai lá e compra e pronto. Mas eles fizeram uma conta simples. Eles falaram, R$900 a mais de salário, a prestação 863, bateu, fechou, dá certo. Só que esqueceram que um carro, ele tem IPVA, licenciamento, seguro, combustível, manutenção. Resumindo a história, uma família
que não tinha dívidas, uma família que fechava no 0 a 0, agora começou a fechar no vermelho. Agora eles tinham um empréstimo com parentes, empréstimo no banco, cheque especial, cartão de crédito, essa loucura toda que talvez você também esteja vivendo. Você quer saber como termina essa história? Não se esquece, escreve aqui no canal, ajuda a gente. Se esse conteúdo está mexendo com você, e essa é a ideia, conteúdo do programa Mais Valor, é mexer com o seu emocional, é mexer com a sua vida, é mudar a sua história, tá? Então, o que acontece com essa família? A gente pensa assim, problemas financeiros? Quem não tem? Quem não tem problema financeiro? Todo mundo tem. E a gente às vezes cria algumas frases, nós criamos alguns conceitos para que a nossa consciência fique aliviada. E a gente diz assim, frases do tipo, quem não faz dívidas não consegue ter nada na vida. Se não for assim, a gente não consegue ter um carro, uma casa. É a vida é assim. O problema é que tem gente que vive assim a vida toda. Isso não é legal. Claro que sem luta não há vitória. Mas para que lutar o tempo todo? Tem gente que já luta 10, 20, 30, 40, não para de lutar. Olha, dá uma trégua e olha, coloca a situação em dia. Bom, tem gente que fala assim, a situação financeira não está bom, mas vamos levando desse jeito. O problema é que quando o desequilíbrio financeiro chega em nossa vida, ele começa a influenciar outras áreas da nossa vida. O nosso amigo aqui da nossa história, então começou a ter problemas de saúde. Por quê? Ele não conseguia mais dormir direito. Ele andava muito preocupado com as dívidas. Ele estava muito estressado. Ele começou a procurar médicos, ele descobriu que a pressão arterial dele começou a subir, ele começou então a tomar remédios, e para quem já estava com problemas, agora tem que pagar consulta, pagar exames, pagar remédio. Agora ele tem um problema financeiro e tem um problema de saúde. Mas, se fosse apenas os problemas financeiros, problemas de saúde que nos afetam, tudo bem, dava para levar. O problema é que isso começou a afetar a sua carreira. Ele que conseguiu uma bela promoção, já foi chamado pelo chefe, porque ele não estava prestando atenção no trabalho, ele estava discutindo com os seus companheiros, ele discutiu com um cliente, ele estava desestabilizado, ele não estava conseguindo produzir, e o seu chefe então disse, olha, eu te dei uma promoção e você piorou. Problemas no trabalho. Mas se fossem só os problemas financeiros, problemas de saúde, problemas no trabalho, ainda dá para levar. O problema é que isso começou a afetar o casamento também, porque ele chegava em casa cansado, porque fazia hora extra todo dia, não via mais seus filhos, sua esposa cobrava atenção, carinho, e ele não dava porque não tinha tempo de qualidade, e começaram então as discussões por conta do dinheiro que não tinha, o dinheiro que sempre faltava, problemas familiares. Mas se fossem só os problemas financeiros, problemas de saúde, problema na carreira, problemas familiares, ainda dá para levar. O problema é que isso afetou a espiritualidade dele também. Ele não lia mais a Bíblia, ele não orava, ele não ia mais à igreja. Um dia o pastor ligou para ele e perguntou, meu irmão, estou preocupado com vocês, está tudo bem? E ele respondeu, está tudo bem, pastor. Nós temos alguns probleminhas. Quem não tem? Quem não tem problemas? Na verdade, ele estava jogando a sujeira para baixo do tapete. E ele precisava de ajuda. Ele precisava resolver essa situação. Na verdade, ele é como a maioria das pessoas que acha que isso tudo é normal. E as pessoas dizem, é normal. Quem não tem problema financeiro? Quem não tem problema de saúde? Quem não tem problema no trabalho? Quem não tem problema na família? Quem não tem problema de ordem espiritual? Isso é normal, a gente vai vivendo, a gente vai levando, a gente vai empurrando isso. E eu te digo com convicção, meu irmão e minha irmã, e foi uma das coisas mais importantes que eu aprendi na vida, isso não é normal. Isso não
é normal. Grave essa frase, isso pode ser comum. Seu vizinho pode estar passando isso, seu amigo pode estar passando isso, pessoas que você conhece podem estar passando isso, e isso pode ser até comum, mas não é normal. Não, isso não é normal. Essa não é a vida maiúscula que Jesus tem para as nossas vidas. Essa não é a vida que Deus projetou para nós. O que Deus projetou para nós é uma vida equilibrada. É uma vida equilibrada e nós podemos sim viver essa vida equilibrada. Note que o nosso amigo dessa história que eu contei, ele se deu muito mal, porque ele tinha uma certa estabilidade, um certo equilíbrio, mas uma área da sua vida foi capaz de destruir a sua vida inteira. Então tome muito cuidado, porque a nossa vida ela é sistêmica, a nossa vida não é separada, não existe vida espiritual e vida secular, não existe, tudo é espiritual. A nossa vida financeira é espiritual, a nossa vida familiar é espiritual, a nossa carreira é espiritual, a nossa saúde é espiritual. Nós somos sistêmicos, nós temos um sistema. Eu quero ilustrar isso através desse livro aqui, em cima dos 5 dedos da minha mão. Olha só, vamos supor que cada dedo represente aqui uma área da nossa vida. E aqui eu tenho então uma vida equilibrada, equilíbrio, porque todas as áreas da vida estão equilibradas. E eu tenho aqui a minha espiritualidade, aqui eu tenho a minha área familiar, aqui eu tenho a minha carreira, aqui eu tenho a minha saúde e aqui eu tenho a minha área financeira. E está tudo em equilíbrio. Quando eu perco uma das áreas, quando eu me desequilibro em uma das áreas, olha o que acontece, há um desequilíbrio na minha vida. E a área financeira é uma das áreas que traz o maior desequilíbrio financeiro para nossas vidas. E é uma área em que as pessoas não se preocupam. Elas acham, não, eu não posso falar de dinheiro. Tem gente que tem arrepio quando fala de dinheiro. Parece que é coisa assim do capeta. E a Bíblia fala que o problema não é o dinheiro. O problema não é o dinheiro. O problema é você amar o dinheiro. O problema é você servir ao dinheiro. Mas o dinheiro, na verdade, é uma ferramenta para ser bênção na vida do outro. Através do dinheiro você ajuda seus parentes, através do dinheiro você ajuda os seus pais, através do dinheiro você investe no reino de Deus, ajuda a sua igreja local, obras assistenciais, missionárias, através do dinheiro. O dinheiro pode ser uma ferramenta abençoadora na sua vida, mas ele pode também trazer desequilíbrio, depende de você, do jeito que você lida com o dinheiro, do jeito que nós lidamos com o dinheiro. Pesquisa do IBGE apontou, olha só, 57% dos divórcios são motivados por problemas financeiros. E quem te disse que finanças não é importante? Que você não precisa se preocupar com isso? Se 57% dos divórcios poderiam ter sido evitados se não fossem os problemas financeiros. Olha o que mais essa pesquisa diz. Diz que 46% dos casais brigam por problemas financeiros. Talvez você já brigou hoje por problemas financeiros. Antes de sair de casa, quando chegou em casa, 46, quase metade dos casais brigam por problemas financeiros. E olha esse dado aqui ainda mais alarmante. O dinheiro é o segundo maior motivo de separação de casais do mundo. Você já deve ter percebido que nesses 3 primeiros programas eu não te dei nenhuma dica mágica, uma planilha poderosa, que você coloca os números ali e as coisas acontecem. Eu sei que tem gente que está esperando isso. Eu não te dei nenhuma dica de como você investe o seu dinheiro, qual a melhor aplicação. Nós ainda vamos falar sobre isso.
Mas o que eu quero trazer para você aqui, nesses primeiros programas, é um conceito muito importante, que é a nossa mudança de mentalidade. Se a nossa mentalidade não mudar, nada muda na nossa vida. Eu trago um exemplo que é o povo de Israel. O povo de Israel, quando estava prisioneiro no Egito, por mais de 400 anos prisioneiro, eles adquiriram uma mentalidade de escravos. E quando Deus os libertou, eles eram livres, eles eram livres. E não existe coisa melhor do que a liberdade. Só que eles eram livres no corpo, mas a mente ainda era escrava. Eles eram escravos do Egito, sendo livres com Deus. Assim acontece com muita gente. Muita gente foi livre, foi liberto da escravidão, mas continua ainda com a mentalidade de escravo. Por isso, esses primeiros programas a gente quer trabalhar a nossa mentalidade. Porque se a nossa mentalidade não mudar, nós não conseguiremos resultados. A palavra de Deus diz assim, transformem-se pela renovação da vossa mente. Transformem-se pela renovação da vossa mente, para que possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O texto que nós lemos, então, para concluirmos aqui o assunto, ele fala de ladrões, os ladrões que roubam a nossa vida. E o texto diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Ao nosso redor, nós temos muitos ladrões. O mercado de consumo é um ladrão. A inflação é um outro ladrão. Os juros compostos nas dívidas, outro ladrão. E o meu pedido é: tome cuidado com os ladrões, porque a palavra está dizendo que o ladrão vem subtrair coisas que lhe são caras, coisas que são importantes. O ladrão vem subtrair o seu valor, o ladrão vem subtrair a sua identidade de filho de Deus. Mas temos a solução, temos o nosso herói, temos o nosso rei, temos o Senhor Jesus, que ele disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Vida em abundância é a proposta de Jesus para as nossas vidas. Se livre dos ladrões, tome cuidado com os ladrões, tome cuidado com as propostas, tome cuidado onde você coloca o seu dinheiro. Olhe para Jesus, olhe para as palavras de Jesus e siga o caminho e a direção que Jesus vai te dar através desse programa. Deus vai usar esse programa Mais Valor para trazer valor para a sua vida, porque a vida que Jesus nos dá, ela é abundante. E eu quero então exemplificar essa vida abundante como se fosse um copo com água. E eu te digo que uma vida abundante não é um copo meio cheio, meio vazio. A vida abundante também não é um copo totalmente cheio, que parece bom, mas não é isso ainda que Deus tem para nós. A vida abundante é a vida que a água transborda, que ela passa pela borda, ela desce pelo copo, ela espalha-se pela mesa, ela desce pelo chão e ela se transforma num rio que gera vida aonde passa. Essa vida abundante é que dentro de nós é que precisa ser vivida, uma vida com propósito. Quando nós temos um propósito, nós não gastamos o dinheiro com coisas, porque nós temos um propósito. Claro que a gente pode comprar coisas, claro, nós podemos e queremos comprar algumas coisas, mas não é isso que enche o nosso coração, é o propósito de ter água viva gerando dentro de nós. E esse é o meu desejo, que a água viva flua no seu interior e transborde para os seus parentes, para os seus amigos, para a sua igreja, para a sua comunidade, para o mundo, e você se torne essa fonte que se transforma no rio, que é o Senhor Jesus, que onde passa traz vida, traz peixe, traz árvores, traz tudo de bom ao seu redor. Espero que
essa palavra tenha falado ao seu coração e o que eu posso fazer agora é orar contigo. Senhor, em nome de Jesus, sou grato a Ti por tudo, por ter falado ao nosso coração mais uma vez, Senhor. Nós precisamos de equilíbrio financeiro. Espero que essa palavra venha tocar vidas hoje, Senhor, para que atitudes sejam tomadas, Senhor, para que mentalidades sejam transformadas pelo poder da Tua palavra. Ó Senhor, a fé vem pelo ouvir, e eles ouviram a Tua palavra, Senhor, e que gere isso na vida deles, fé suficiente para serem transformados, para experimentarem a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém. Uau, hein? Que bom, que bom. Para mim foi bom. Tomara que tenha sido para você também. Mais um programa realizado, programa Mais Valor. Não esqueça de divulgar, nos ajudar aí nas redes sociais. Nós vamos agora a uma pergunta. Pergunte ao especialista, e se você tem dúvidas, você quer fazer uma pergunta, envie um vídeo para nós de no máximo 30 segundos. Envie para o e-mail que está aqui na descrição do vídeo e quem sabe o seu vídeo vem aqui ao ar no programa Mais Valor. Vamos ouvir a dúvida. Fala, Daniel, tudo bem? Deixa eu perguntar para ti. Endividado, pessoa que está endividada, como é que ela tem que fazer o equilíbrio entre quitar suas dívidas, investir e pagar as contas do mês, as contas atuais aí? Como que a gente faz isso? Fala, Valdério, muito bom. Valdério faz parte da oficina lá dos empreendedores, é um cara extraordinário, presbítero da igreja, e acredito que o Valdério faz essa pergunta para ajudar realmente aqueles que precisam. Bom, Valdério, eu vou responder para ti e para todos os ouvintes. Você diz, a pessoa está endividada e ela fica num dilema, né? O que eu faço? Pago as dívidas ou invisto? O que eu faço, né? O primeiro passo para um endividado é realmente se equilibrar, é equilibrar as suas finanças. E para isso ele precisa colocar tudo numa planilha, num papel, numa folha. Eu digo, não precisa aplicativo complicado, não precisa agenda, não precisa uma folha de papel é suficiente. O importante é fazer, colocar lá todas as suas contas, o que você paga todo mês, até uma bala, tudo, porque números não mentem, números são exatos, então coloca tudo. E aí você faz algumas perguntas para esses números. Preciso pagar isso? É essencial na minha vida? Se não é, corta. Se é essencial, você pergunta, posso pagar menos? Você sabia que sempre dá para pagar menos? Dá para pagar menos energia elétrica, dá para pagar menos conta de água, dá para pagar menos aluguel, sempre dá para pagar menos. Dá para pagar menos o plano de internet, dá para pagar menos. Nós nos acomodamos e vamos pagando daquele jeito que a gente sabe como que é, mas dá para pagar menos. Então coloca tudo no papel, acerta o seu esquema financeiro para depois começar a investir. E uma dica muito legal, aproveitando o vídeo, é que tem gente que fala assim, ó, gente que está na pindaíba, gente que está endividado, e fala assim, eu quero investir, porque acha que investir é um trabalho. Claro, existe o day trader, os traders que trabalham com isso, mas investir, pessoal, não é algo que faz você ganhar a princípio o dinheiro. Você não consegue investir R$100 e tirar renda disso. É com o tempo, é com o tempo. Então, investir é após você ter a sua vida equilibrada. Mas a gente vai falar mais disso nos próximos programas. Valeu, Valdério! Bom, pessoal, chegamos ao final de mais um programa. Espero que tenha feito sentido na sua vida. Coloca aqui no comentário se fez sentido, o que fez sentido, o que Deus falou contigo. Coloca aqui no comentário, quero ver aí um monte de comentário, quero ler esses comentários, vai ser muito legal. E com isso o YouTube vai divulgar mais o nosso trabalho, o programa Mais Valor. Até a semana que vem, então, se Deus quiser. Fique com Deus.